Fala pessoal, Estevão aqui, galera. Bora fazer uma análise de ontem, 30/5. Eu vou fazer aqui uma operação referente ao quê? A entrada que eu fiz ontem, tomei um loss por posicionamento de stop errado, tá? Então, eu vou fazer essa entrada aqui, se não me engano, foi no final do candle 6 para o 7 dos 5 minutos. E eu vou passar bem rápido aqui. A hora que estiver chegando lá, eu volto para a velocidade normal e eu vou fazer essa entrada da forma que eu fiz ontem para a gente entender quão importante é o posicionamento do stop, tá? Para a gente trabalhar isso e não cometer esses erros aí futuramente, novamente. Show de bola? Bora lá. Começou sem gap, foi lá fazer um teste no 38,2%, região de 50%, né, aqui. Fazer o teste, buscar liquidez, testando novamente e negando o movimento no 1 minuto. Bom, eu enquanto não tem nada para fazer, normalmente eu vou modificando a FIBO aqui. A partir do momento que ele parar de romper, eu sei que ele tem que voltar aí pelo menos até os 50%, né? Movimento, o mercado se movimenta entre máximas, mínimas e 50%. Então a gente vai analisando. Aqui deu 3, não rompeu. Olha lá, o 4 testou para baixo. Olha, no 1 minuto ele já começou a subir. Aqui teve o primeiro rompimentozinho. Ah lá. Rompeu, foi para ver o up, chegando nos 50%. Vamos ver se vai ter rompimento dos 50%. Testando, vamos ver se vai romper. Rompeu com força, hein? Deixa eu só colocar uma ordem no lucro aqui. Não. Essa aqui. E eu vendi, galera, nesse candle. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês, ó. Esse começo de mercado eu ainda lembro porque foi onde eu errei e tá gravado na mente. Aqui, ó, a hora que eu vi que ele tava para encerrar, que ele não tava rompendo. Ó, no minuto ele fez pullback, foi e não deu continuidade. Pullback, não deu continuidade. Então aqui tá dando o quê? Uma falha de topo. Tá vendo? Nesse momento agora, ó, ele vai voltar. Foi onde eu falei, vou vender que ele vai cair. E eu fiz essa venda exatamente aqui. E o meu stop ontem eu coloquei aqui, ó, um pouquinho aqui para cima do candle 6. E aí, vocês vão ver que esse mercado vai vir para me tirar. Ontem tomei stop, tirou aqui com 70 pontos, tá? O stop. Acho que eu entrei um pouquinho mais, mas deu 70 pontos. Por pouco que ele não me tira.
mas acabou tirando. Aqui, pessoal, eu entrei assim, só para que eu lembrava do movimento e para analisar a minha entrada, né? Opa, precisava ter colocado o stop aqui, um stop técnico, né? E não coloquei. Ó, jogo no 0 a 0. Nove o up. Bora conduzindo, né? Conduzindo aqui pelo 1 minuto, ó. Que eu saí porque eu lembrava que em algum momento esse mercado volta a dar uma revertida ali. Por isso que eu tirei agora. Mas o que eu queria exatamente falar com vocês é esse ponto: posicionamento do stop. Às vezes a gente fala, não, eu vou deixar um stop bem curtinho e tal. E cara, o mercado já te mostrou que daquela região ali, vou até parar aqui para vocês verem. Ó, aqui ele já fez um pivô de baixa, né? Na verdade, aqui, ó, ele já tinha feito o pivô de baixa, não deu continuidade, tá numa região de venda, ó, região vendedora. Essa região aqui é vendedora. Então ele tá numa região de venda e simplesmente precisava ter feito o quê? Colocado um stop técnico aqui atrás. Sempre deixa uns 5, 15, 20 pontos acima, né, do topo máximo, mas aqui ele já tinha mostrado que ele não tinha força para dar continuidade, né, ó. Aqui testou esse fundo anteriormente e agora ele veio praticamente na mesma região. Testou, não teve força de chegar até aqui para voltar a cair, certo? Então, galera, sim, vídeo bem rápido. Eu vou até deixar rolando aqui o mercado. Vocês vão ver que depois deu uma outra entrada bem bacana. E por medo dessa entrada errada que eu fiz, eu não entrei. E eu vou falar para vocês. Então, qual que é importante da gente posicionar o stop certo? Porque se te pega de primeira, depois você tem uma entrada boa ou uma segunda entrada bacana e você não entra, né? Claro que, ó, eu fiz igualzinho eu fiz ontem. Eu entrei com 4 contratos. Cara, dependendo da quantidade de contratos que você opera, você já bateu sua meta, né? Não, não bati a meta ainda, tem outra entrada. Então, eu vou deixar aqui para vocês verem uma outra entrada boa que deu depois, inclusive que eu vi acontecendo no 1 minuto.
Lá ele vai fazer um teste para cima e depois ele vai dar uma venda bonita. Aqui, ó, no 15 minutos, por que que às vezes é bom a gente dar uma olhada em tempos maiores? 15 minutos, o que que ele mostrou? Esse Candle 3 ele foi um pullback para a continuação da alta, tá? E aí agora a gente vai ver. Ah, lá, exatamente. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Aqui, ó. Ele foi lá em cima, olha o que o 15 minutos fez. Ele foi lá em cima, testou e devolveu. Tá vendo? Para dentro do movimento. Então mostrou que não tem força para continuar esse rompimento. E aí agora, vamos ficar de olho que eu vou falar para vocês uma entrada que eu tinha visto. Aqui, ó, é que eu já estava cuzão ontem e acabei não fazendo. Mas, ó, a partir do momento que ele rompeu aqui, poderia ter testado, né, uma venda, por quê? Porque ele teve um rompimento, tá vendo? Ó, ou aqui, ou a partir do momento que ele rompeu esse candle aqui, ó. Ele fechou rompendo, poderia vender aqui. Faz aí uma parcial com 100 pontos, né? Coloca mais contratos, faz uma parcial. Antes eu não gostava de trabalhar com parcial, mas eu estou gostando por quê? Porque daí você já se protege. Você, que nem por exemplo aqui, entrar com quatro contratos, sair com dois com 100 pontos, ele já me protege mais ou menos aqui em cima. Eu já coloco no 0 a 0 e já não tenho mais risco na operação. Então, bem bacana, tá? Então poderia entrar aqui, 100 pontos, primeira parcial 150 e depois 250. E claro, opa, tô vendo que o trade ele tem potencial, que nem aqui, gente, ele está no 100%. Então ele tem potencial de vir pelo menos até esse 50%. Você pode jogar lá, ou o que que você pode fazer? Você pode pegar a ordem e colocar lá no fundo do movimento. E aí você vai nos 5 minutos, ou coloca no 2 minutos, e vai levando barra a barra. A partir do momento que ele fizer o fundo, trabalhou e caiu, já abaixa, tá? É uma forma bacana também. Ah, Estevão, acho 100 pontos pouco. Beleza, coloca mais, coloca mais. Mas, pensando assim, mais nessa questão de se proteger, deixa a primeira com 100 pontos que já te protege, e aí qualquer coisa você coloca, né, um lá no 50% e o outro lá embaixo. Beleza? Vamos soltar aqui. Eu não lembro se volta ali, mas vai ter outra entrada bacana que eu tinha visto também, eu vou falar para vocês. Exatamente aqui, ó. Galera, pullback, tá vendo? Fez um pullback num minuto. Nesse momento que ele fez o pullback, falei, cara, romper e renovar. Romper e renovar. Olha lá, deixa eu ver. E aqui eu já coloco aqui. E aí aqui ó, a gente já pode colocar mais. Eu gosto de colocar mais ou menos aqui, ó. Que às vezes no fundo de movimento ele não vem. Então, Estevam, quero mais. Coloca lá embaixo, velho. E vai administrando. Claro, não deixa voltar tanto. Vai protegendo porque a gente não sabe. Aqui eu estou fazendo um mercado
que eu tô lembrando até esse momento que aconteceu. Que daqui a pouco eu saí da hora da frente do gráfico também. Mas até a hora que eu olhei essa queda aí, eu lembro. Mas por isso que eu tô sabendo mais ou menos o que iria acontecer e tô tentando lembrar pontos de entrada, entradas que eu errei e entradas que eu não peguei, que foi o que aconteceu, né? Essa entrada aqui, ó, essas aqui ou aqui, eu poderia ter pego, até mesmo aqui, ó, eu poderia ter pego, tá vendo? Pullback, de novo, ó, testou, e não estava conseguindo jogar para cima. Poderia dar continuidade, ó. E vai administrando porque a gente não sabe, né, quanto que vai cair. Ainda mais esses movimentos esticados, vai protegendo com, estou operando, protege, porque você não sabe, né, quanto, até onde que vai, e você vai devolver dinheiro que é para estar no seu bolso, é melhor no nosso bolso do que no deles, né? Aí, ó, show de bola. Aí eu nem tinha visto, ó, que eu já tinha, tava olhando para um minuto, nem percebi, tá vendo aqui, ó, ele já foi lá no alvo. Lembra o seguinte, galera, máximas, mínimas e 50%. Normalmente, o mercado ele faz o quê? Nos primeiros candles, ele faz essa bagunça aqui mesmo. Aí depois, normalmente, ele vai fazendo o quê? Ele vai caindo da seguinte forma. Chegou na máxima. Opa, testou, não rompeu, só renovou? Tende aos 50% para voltar a subir. Mesma coisa se estiver caindo. Depois ele tende a voltar aos 50% para voltar a cair. É todos os dias que isso acontece? Bonitinho assim, de chegar nos 50%? Não. Mas tem dias que isso é incrível. Chega lá e cai. E claro, a gente sempre tem que ficar dando uma olhada, por exemplo, em gráficos um pouquinho maiores, porque isso nos ajuda. Porque, por exemplo, olha como o 15 minutos fechou. 15 minutos, agora ele fechou um candle de continuidade, porque ele já foi lá no topo, já testou e não conseguiu romper. E ele está vindo para cair. Inclusive, olha, o índice está em queda nesses últimos dias. Tá vendo? Ele estava, né? Vindo de várias altas, testou, fez novos topos históricos e agora já tem 3 dias que ele está caindo. Então, ele simplesmente testou e está indo para baixo. Tá vendo? Então, aqui, ó, o que pode acontecer no candle 6 do 15 minutos? Ele vir testar até os 50%, às vezes passa um pouquinho e depois voltar a cair o movimento. Às vezes ele faz um teste pequeno, né? Pouca coisa e vai caindo. Mas o 5 ele já veio aqui com o candle de força, mostrando continuidade. Beleza, galera? É passar essa visão até aí para a gente trabalhar na gente mesmo, né? Eu estou trabalhando em mim, por quê? Errei na entrada e depois em entradas boas eu não peguei. Poderia ter pegado 3 vezes na queda ali, daria uma pontuação bacana. Ó, até nessa última aqui, ó, se eu tivesse entrado a hora que fechou aqui, eu teria conseguido pegar aí uma média de pontos aí, ó. Tá vendo? Bacaninha. Então, quando a gente erra, depois a gente acaba ficando com medo de fazer novas entradas. Beleza? Show de bola. Tamo junto, galera.